Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez, atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompeste com Cristo e decaíste da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Palavra do Senhor. Amados, nós ouvimos essa leitura da carta de São Paulo aos Gálatas e ouvimos o apóstolo dizer: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu gostaria aqui de abordar o tema tão apreciado no mundo de hoje, o tema da liberdade. Eu diria que esse tema ele é central nas Sagradas Escrituras. Basta recordar que o evento mais importante do Antigo Testamento é a libertação do Egito. Recordemos-nos o que os judeus celebravam quando celebravam a Páscoa. A saída do Egito, a saída da casa da escravidão. Os judeus toda Páscoa lembram que eles eram escravos no Egito. Pois bem, a liberdade também é parte essencial da mensagem evangélica. Recordemos-nos que quando Jesus leu aquela passagem de Isaías na sinagoga, como está escrito lá em Lucas 4:18, uma das coisas que o texto dizia é que ele veio para libertar os oprimidos. É parte integral da missão de Jesus a liberdade, trazer liberdade. Recordemos-nos o que diz João 8:36. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a mensagem evangélica é uma mensagem de libertação. É uma mensagem que traz ao homem a verdadeira liberdade. Ora, a questão da liberdade se fundamenta na capacidade do homem de fazer escolhas. Diferente dos animais, o homem é livre por constituição. Lembremos-nos como está escrito lá em Deuteronômio 10:19, diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e viverás. Irmãos, nós vivemos num mundo marcado por uma propaganda antirreligiosa. Eu nunca esqueço de uma campanha feita por um ateísta inglês, Richard Dawkins, que dizia assim: "There is no God, so stop worrying and enjoy your life." O que é que essa campanha diz? Não existe Deus, pare de sofrer e aproveite sua vida. A ideia é de que religião é igual à escravidão. A propaganda antirreligiosa apresenta
o cristianismo com suas normas, com suas leis, com seus princípios, como uma escravidão. Mas, irmãos, isso aqui é uma alquimia que transforma a mentira na verdade, que transforma luz em escuridão. Porque a essência da religião é a liberdade, mas não qualquer liberdade, é a verdadeira liberdade, o verdadeiro freedom. Então, amados irmãos e irmãs, eu queria, nesta meditação, deixar claro que, diferentemente daquilo que afirmam os oponentes da religião, é só em Cristo que o homem terá verdadeira liberdade. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que o grande problema daqueles que se opõem à religião é que eles confundem liberdade com arbítrio. Liberdade é muito mais do que arbítrio. Liberdade é muito mais do que poder escolher. Embora o arbítrio esteja na base da liberdade. A essência da liberdade não é apenas o ato de fazer escolhas. As verdadeiras escolhas livres, elas constituem a realização do nosso próprio ser. Isso quer dizer que eu sou realmente livre se eu faço escolhas de acordo com a verdade, com a minha verdade, com a verdade de Deus para mim. Por isso que duas coisas que não se separam é liberdade e verdade. A verdadeira liberdade, ela caminha passo a passo de acordo com a verdade. Por isso que escolhas livres levarão sempre o aperfeiçoamento do nosso ser. E aqui eu volto a repetir, liberdade não é igual a livre-arbítrio, porque existem escolhas que nós fazemos que são ditadas não pela verdade, mas por compulsões psicológicas. Existem escolhas que são feitas, que são orientadas por uma falsa visão de si mesmo. E aí, nesse caso, esse arbítrio não leva ao aperfeiçoamento do nosso ser e da liberdade, mas à própria degradação. Vou dar um exemplo simples. Imaginemos que uma pessoa escolhe usar drogas. Bom, aquela escolha foi fruto do seu arbítrio, mas não foi livre, porque ela foi feita de acordo com a mentira. As pessoas dizem assim, os jovens, sobretudo, escutam dizer que se usarem drogas elas vão se sentir livre. Olha que mentira. A droga faz exatamente o contrário, ela escraviza, ela degrada o homem. Por isso, irmão, liberdade tem a ver com propósito. Eu não fui feito para viver escravo. E os vícios, eles escravizam. No momento que o homem, num ato não de liberdade, mas de arbítrio, escolhe por um vício, ele não age livremente, porque o vício não é a sua verdade. Deus não nos fez, você conhece aquela pessoa que é viciada na bebida, nas drogas, na pornografia, viciada em tantas outras coisas? Aquela não é a verdade dela. Deus não a fez para ser escrava de nenhum vício. Aquela é a mentira. Por isso o ato que levou a essa condição não foi um ato de liberdade, mas um ato de arbítrio. E é isso que nós precisamos entender, porque liberdade tem a ver com propósito. Deus me fez com um objetivo, Deus me fez com uma meta, e tanto mais eu tendo para esse objetivo, mais livre eu sou, mais pleno eu serei, mais realizado eu serei. Então, irmãos, a liberdade não é apenas uma questão de escolha,
mas a liberdade tem a ver com escolher o bem, com escolher o certo. Por isso eu repito, liberdade está ligada à verdade. E aqui eu gostaria de dar um exemplo muito simples. Há alguns anos atrás, quando eu era pároco em Catolé do Rocha, uma senhora fez sua Páscoa definitiva, uma senhora que eu conhecia, Dona Corina, esposa do nosso irmão Chiquinho. E ela tinha seus livros de oração e lá ela escreveu uma frase que eu penso ser lapidar. Ela escreveu ali: é livre quem faz a vontade de Deus. Olha, ela certamente não deve ter lido Santo Agostinho, mas é a essência do ensinamento de Agostinho. É livre quem faz a vontade de Deus. A vontade de Deus nos livra, irmãos. E é por isso que Jesus veio a esse mundo, para nos libertar. Nos libertar do quê? De muitas coisas. Nos libertar, sobretudo, do pecado, que nos faz escravos de nós mesmos, das nossas vontades. A pessoa que faz a própria vontade, que faz apenas o que tem vontade, essa pessoa não é livre. Ela é escrava de si mesma. Ela é escrava de suas compulsões. Ela é escrava de seus vícios. Porque há muitas vontades nossas que estão degeneradas pelo pecado, estão degeneradas pela nossa condição de filhos de Adão, do pecado original. Então, amados irmãos, Jesus nos vem para mostrar a verdade e para nos libertar do poder do pecado. Jesus vem nos libertar do medo da morte. O livro da sabedoria nos diz que o diabo reinou pelo medo da morte. Há muitas pessoas que vivem com esse medo. Jesus vem nos libertar desse medo, porque pelo medo da morte o homem vive sob a tirania do demônio. Irmãos, é só em Cristo que o homem encontra verdadeira liberdade. E eu aqui diria, sem medo de errar, como repetindo a palavra de São João: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre não é quem se decide sair de casa para beber. Livre não é quem sai de sua casa para adulterar. Livre não é a pessoa que sai de casa para usar cocaína, maconha, heroína. Livre é o homem que se decide por Cristo. É tanto verdade que alguém que se decide por Cristo poderá sempre voltar atrás e deixar de segui-lo. Judas decidiu um dia ser esse discípulo por Cristo, um dia ele voltou atrás. Agora, quem se decide ir para as drogas não é livre. Perde sua liberdade. Quem se decide por Cristo poderá sempre voltar atrás. Agora, quem se decide pelos vícios não terá sempre a possibilidade de voltar atrás. Se o fizer, será com muito esforço, com muito sofrimento, com muita dor. Por isso, irmãos, decidamo-nos por Cristo. Ele é a nossa liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Que o Senhor nos abençoe, amados. E não nos esqueçamos, livre é quem faz a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.